Só pra dar uma pensada. Tu tá só com a... Mas aí... Tá só com a cabeça ali, daí quando eu te falar, temos uma convidada especial, tu pode só fazer assim. Oi, pessoal. Faz ali só pra ver se aparece. Vamos fazer o teste ali. Faz ali. Tá, oi. Oi, pessoal. Isso aí, perfeito. Fechou. O álbum mandou, tá? Olá, amigos e amigas do programa Segundo Tempo. Estamos novamente aqui para trazer novos assuntos e mais conhecimento. Então vamos dar uma boa noite para a mesa hoje. E aí, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Rogério Lovatel, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Fábio Guerra, boa noite. Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aí novamente. E agora a nossa convidada especial, Rosane Coelho, boa noite. Boa noite, olá, pessoal. Maravilha, em seguidinha já vamos conversar com a Rosane. Você sabe que o programa Segundo Tempo tem o objetivo de inspirar as pessoas que estão fazendo 40 anos ou mais, ou também as pessoas mais jovens, nas questões profissionais, pessoais, enfim, falar de inquietações, falar de desafios, falar de oportunidades e tudo que faz parte da nossa vida. Então, a gente preparou essa entrevista especial hoje com a Rosane Coelho e a gente já vai dar o pontapé aqui rapidamente, né? Antes disso, eu só pedir para vocês nos seguir no YouTube e no Spotify, né? Nos seguir e compartilhar, marcar os amigos para a gente poder estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Então, vamos diretamente para a Rosane. Rosane, boa noite, seja bem-vinda. Conta um pouquinho para nós como é que foi o teu início de trajetória pessoal, profissional, né, o início da educação, o início de trabalho. Fique bem à vontade e conta um pouco da tua história aqui para nós. Eu vou começar na trajetória profissional porque eu já passei um pouco dos 40 e poucos, né? Mas eu comecei a minha trajetória profissional na Eberle, na indústria. É bem antigo, né? Vocês nem conhecem, mas eu fiquei 5 anos lá, trabalhei na parte de planejamento e aplicação de produtos na fábrica de motores elétricos. E aí eu comecei a minha faculdade, a minha formação, que foi contadora, né? Eu atuei por 8 anos, então saí da indústria, fui para a parte contábil, fiquei 8 anos e depois desses 8 anos eu fui para serviços. E aí eu desenvolvi a minha carreira em serviços, né? Até que eu tomei uma decisão de seguir carreira solo. Mas aí se passaram vários anos, né? Isso foi lá em 2009, quando eu saí do meu CLT e fui para carreira solo. Mais ou menos aí essa trajetória. Beleza, contadora e por 8 anos então? Por 8 anos, né? Eu fiz a minha formação, eu gosto muito de números, continuo gostando. Né, gosto de outras áreas e acabei saindo da área contábil, não atuo há muito tempo, né? Depois desses 8 anos eu mudei, que aí eu fui para a parte de serviços e foquei mais na gestão. Mas 8 anos eu atuei como contadora e não perdi o gosto pelos números, né? Continuo gostando, assim, de olhar números, de analisar, né? Ainda gosto disso. Rosane, tu arrumou aqui um especialista também, né? Eu sei. E o Fábio já fez. Quando tu falou contador, ele Eu conheço um pouco a história também da Rosane e assim como ela eu também eu ainda estou com um pé maior na contabilidade, mas já tive mais, né? Então também ao longo do tempo eu me afastei um pouco, mas ainda atuo, né? Mas que beleza, que beleza. E conta pra nós como é que foi depois, então tu foi pra área de serviços, em que momento, assim, na época, como é que foi essa transição, foi que ano isso? Foi em 80, deixa eu me lembrar agora, 84, eu fiquei até 89 na parte da indústria, depois eu fiquei até 89, olha só, passa o tempo, né? Aí depois eu fiquei até 97 na parte contábil e aí eu fui trabalhar no Sebrae. Ali que deu uma virada muito grande para mim. Mas a área contábil serviu muito para que eu pudesse atuar junto a pequenas empresas. Já era um trabalho que eu fazia, né, na contabilidade, e aí fui para o Sebrae. No Sebrae, então, eu fui trilhando, trabalhei aqui na Serra,
ainda era um balcão de atendimento naquela época, né? Eu trabalhava, achei lindo o nome, eu era consultora executiva, aquilo, nossa, Chique. achei chique, assim. Mas aprendi muito ali e fiquei até 2007, mais ou menos, trabalhando em Caxias. De 2007, eu fui aí para Porto Alegre, recebi um convite para assumir uma área em Porto Alegre, fui para lá com a ideia de ficar 5 anos. Só que naquele momento, eu tinha minha filha ainda, que era adolescente, estava com 15 para 16 anos, e depois de 2 anos começou a pesar um pouco as minhas idas e vindas. No início eu ia e voltava todos os dias, depois eu comecei a fazer um dia sim, um dia não, mas aí começou a bater uma inquietação, né, que aqueles meus 5 anos eu teria que encurtar, porque eu queria viver outras coisas, eu queria fazer outras coisas, e aquele momento não me permitia. Aí eu fiz uma viagem, né, teve algumas coisas que aconteceram naquele período, e nessa viagem, foi uma viagem que eu não pude levar o celular, porque não tinha como usar para onde eu fui. Eu meio que tomei a decisão de voltar e fazer essa virada. Falei com meu marido, né, tu me apoia, né, vou falar com a minha filha para ver se eu tenho esse apoio, porque muita coisa vai mudar. Eu ainda não tinha nada bem, o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria mudar. Então eu tomei a decisão, aí, né, pedi minha demissão lá em fevereiro de 2009 e eu acabei saindo em agosto de 2009. Aí dei um tempo quando eu saí, fui fazer várias coisas que eu queria fazer e comecei a pensar em que eu ia traçar dali pra frente, porque eu tava com 44 para 45 anos. Eu ia te pedir a idade 40, no base 44. Mas dos 40 pra frente começou a bater inquietação. Aí eu comecei a pensar, será que dá pra fazer isso? Será que eu consigo agora lá meio que largar tudo, né? Porque tu tem, é bem diferente a vida quando tu tá trabalhando numa empresa, depois quando tu tá sozinho ali na carreira solo. Mas aí foi, né? E em 2010 eu acabei iniciando a minha empresa e comecei com um curso. Esse curso deu muito certo. Na primeira turma já assim, lotou a turma, aí veio mais um e aí a coisa foi indo, né? E eu tô aí até hoje. Que beleza. Conta que curso foi esse que lotou e como é que foi? Conta para nós um pouquinho essa experiência de assumir o teu próprio negócio e ser coordenadora do... Eu comecei a pensar, né, eu já vinha pensando o que eu gostava de fazer, eu já sabia. Tem uma coisa bem importante aí que eu não falei. Eu fiz um trabalho de coaching nesse período, quando eu já estava, né, com essa inquietação ali. Eu disse, vou fazer um coaching aí para poder porque eu não sabia se eu ia para uma outra empresa, se eu ia trabalhar o currículo para ir para outra empresa ou se eu ia sair, ia seguir carreira solo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e comecei a me perceber ali e entender, né, tudo que eu já tinha feito, o que mais me movia naquele momento. Eu não queria ficar fora, eu gosto muito de morar em Caxias, né, sou bem bairrista, adoro morar aqui. E eu queria ficar morando aqui, não queria ir para outro lugar. Então eu pensei, se eu for trabalhar meu currículo, daqui a pouco vai surgir uma outra oportunidade e eu vou ficar dividida. Não, eu quero voltar para lá. Então isso me ajudou a tomar essa decisão, a olhar para mim, a entender assim, o que eu já tinha construído, o que eu queria dali para frente, que tipo de vida eu queria e que eu podia fazer essa escolha, né? Então isso eu acho que é um marco importante, que foi ali pelos meus 41, 42, e isso foi amadurecendo até eu sair. Esse curso, como eu trabalhei, Fábio, nesses últimos anos no Sebrae em Porto Alegre, eu estruturei uma área que era gestão de credenciados. E aí eu pensei assim, eu vou trabalhar, porque a gente tinha muita gente ali que começava, que também estava nesse momento de transição, né, de carreira, querendo iniciar uma carreira solo ali. E agora? Eu tenho todo o conhecimento técnico, mas como é que eu aplico isso? E eu tinha estudado muito nesses últimos anos que eu estava em Porto Alegre trabalhando, e eu fiz um curso de desenvolvimento de consultores. Foi essa primeira turma que lotou. E até eu lembro que eu constituí a empresa no dia 27 de janeiro de 2010. Né? 27 de janeiro de 2010. E aí eu fui pra praia. Entre dezembro e janeiro. Foi tirar férias da empresa. Eu vou montar a empresa, nós vamos começar com as férias. Eu montei a empresa e vou pra praia agora, porque eu, assim, vou sacar o Prolabore já antes. Demorou. Eu vou pra praia e aí eu vou conversar
com as pessoas, com os consultores que eu conheço, com as pessoas que eu já tenho contato. E assim foi indo, foi uma divulgação de boca a boca, né? E lotou. Aí quando eu vim, foi a primeira atividade da empresa, no dia de fundação da empresa, do contrato, né? E aí saiu aquele curso e daquele já surgiu outro, então naquele ano foram 5. Aí já surgiu um convite para fazer uma consultoria, aí surgiu outro e aí foi indo. Eu comecei sozinha, não tinha sócios, nesse meio tempo, 2 anos depois, eu fiz uma sociedade que se desfez em 2018 em 2019. Foi um momento bem legal, assim, de muito crescimento na empresa. E aí eu fiquei de novo, né? Já caminhei um pouco aí, mas fiquei de novo um tempo sozinha. E aí acabou que o meu irmão, né, também vinha da área de consultoria, mas vinha atuando há muito tempo em uma empresa, e ele tomou a decisão de fazer também essa virada. Acho que aí os 40 para 50 é um momento que eu, assim, eu vejo muita gente fazendo isso. E eu nunca tinha imaginado trabalhar com o meu irmão, né? Família e negócios. E a gente construiu algo muito legal. Já faz 1 ano e meio que a gente tá trabalhando junto. E nós resolvemos, então, assim, ó, como é que a gente faz? Porque a gente não separa família e não tem muito como tu separar. Então aquela história de ser a família é família, empresa é empresa, não. Mas a gente pode equilibrar a razão e a emoção. Então a gente tomou essa decisão de escrever como é que a gente ia trabalhar antes de fazer a formalização de tudo isso. A gente fez o nosso acordo de sócios escrevendo como a gente ia fazer. Não tem como a gente separar, né? De vez em quando eu me vejo assim, mano, né? Mas a gente tem como equilibrar a razão e a emoção para pensar o negócio. Então tem funcionado muito bem. Então tem algumas mudanças que vão vindo ao longo do tempo também e que a gente vai amadurecendo, né? Nesse período todo. Fiz muita coisa, né, Fábio? Tu estava falando ali, fiz muita coisa depois disso. Trabalho muito com gestão, a minha formação é contábeis, mas eu depois fui fazendo algumas especializações e foi isso que talvez me fez trilhar um caminho um pouco diferente. Então, primeiro eu fiz marketing, foi o primeiro, assim, a primeira mudança grande, assim, me deu uma virada de chave, porque era totalmente o oposto da forma como eu pensava e como eu trabalhava. Depois eu fiz o marketing tem que ser esses contadores aí. O marketing me deu assim, sabe? Porque eu vinha numa formação diferente. E aí depois eu fui fazer gestão estratégica de negócio, até porque aí eu já estava num outro momento de carreira também, eu precisava disso. E aí eu não parei mais. Depois eu fui fazer um MBA em pessoas, depois eu segui para a parte fui fazer mentoring, uma certificação em mentoring, porque é uma coisa muito legal e que eu acabei fazendo naturalmente dentro da empresa, as pessoas me procurando. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E depois fui fazer design instrucional, multimeios didáticos, que eu gosto muito de desenvolver também, é um dos trabalhos que eu mais gosto, de desenvolver conteúdo, desenvolver metodologias. E agora estou fazendo um MBA em negócios ágeis. Beleza. E não pretendo parar, né? Então, já dizendo isso, que eu já estou no segundo tempo para quase no terceiro. Mas eu não pretendo parar. Já que tu tem toda essa bagagem de buscar conhecimento, de ver esses cursos e atualizações, qual deles, talvez, o que te tocou mais, que tu sentiu que isso te ajudou pessoalmente e profissionalmente para ajustar os rumos da tua carreira, da tua profissão, das tuas escolhas pessoais? E se tu entende se esse curso é uma recomendação que tu faria para outras pessoas também, porque um pouco te tocou, mas tu entende, isso seria bacana para outras pessoas fazerem? Eu não vou falar de nenhum desses que eu contei para vocês, tá? Eu acho que algo que agrega muito é tu trabalhar nesse período do autoconhecimento. E é uma coisa que eu me dediquei também a estudar para mim, primeiro, né? Acabei desenvolvendo o ano passado uma metodologia de inteligência emocional, né? E o autoconhecimento, porque faz toda a diferença. Como tu te percebe, porque a gente tem algumas etapas na vida, né? Vou chamar agora o colega Maslow, que tem uma pirâmide, né? Onde a gente tem ali
E eu consigo identificar muito bem os momentos da minha vida. E tu vai ver por que eu tô falando de autoconhecimento. Porque tu vai lá primeiro fisiológico, né? Que tu tem que comer, tu tem que tomar banho, enfim. Depois tu vai pra segurança, né? Te sentir bem, te sentir seguro e tal. Aí tu vai pro social, que é tu ter amigos, né? Tu acaba desenvolvendo um relacionamento, tu acaba criando uma outra família, que é a tua família, além daquela que tu tinha dos teus pais e tal. E aí tu vai pra questão de estima, né? E tu vai pra autorrealização. Quando tu chegou ali, tu já tá num momento onde tu te conhece, tu sabe do teu potencial, tu é reconhecido, o teu potencial também é reconhecido pelos outros, né? E isso faz com que, quanto mais tu te conhecer, melhor tu vai lidar contigo e com as outras pessoas também. Então, algo que eu recomendo, assim, que eu diria, é trabalhar autoconhecimento. Não importa como, eu fiz vários cursos, eu tô sempre fazendo. Eu gosto muito de estudar, de aprender, então eu participo de um monte de coisa. Eu fui ler muito, aí eu descobri outros livros e fui trabalhando muito nessa questão de quanto mais eu me conheço, mais eu consigo compreender o outro, né? Tirar o melhor de ti, né? E aí, Rogério, é uma outra coisa, é valorizar os teus pontos fortes. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem pontos fracos, mas o meu foco é nos pontos fortes. Focar naquilo que é bom. Naquilo que é bom. A gente conversou, acho, né, acho que foi no segundo, terceiro programa, exatamente isso, né? Quando eu estive no Vale do Silício, é exatamente isso. Aqui, a nossa educação é para nós sermos 7, alunos 7, né? E lá fora, não. Eles querem que tu focar na potencialidade e o restante vai vir como uma consequência. Não esquecer, né? Tu não pode ser um profissional medíocre. Tu tem que ser um profissional bom, especialista, com uma enfim, né? Outra coisa que eu vi, isso é uma coisa recorrente com as outras pessoas que a gente conversou aqui no programa Segundo Tempo, né? Eu acho que autoconhecimento é ponto que bate sempre, né? E uma outra coisa que bateu bastante, depois dos 40 a gente sabe o que não gosta de fazer, né? Exato. Então fica mais claro, né? Talvez saber o que a gente gosta de saber é mais difícil, porque a gente tem que fazer para saber se é possível, né? Eu acho que se tu concorda com isso, não sei. Totalmente, porque aí tu chegou num momento de vida também que tu quer fazer o que tu gosta, né? Pra te sentir bem e eu acho que tu não quer mais passar assim, eu vou ficar fazendo um trabalho que já não me realiza, que não me desafia, talvez seja isso também, né? Porque tu quer ser feliz, tá? Essa talvez seja a palavra. Tu já pode ser mais leve, né? Vamos pegar de novo, né? Tu passa por um período ali quando tu tá com a tua família, então a gente tem filhos, né? Fui passando por tudo isso também. Tu tem filhos pequenos, aí os teus filhos crescem, aí eles têm uma série de atividades, aí eles vão pra faculdade, e aí de repente os teus filhos cresceram e estão seguindo a vida deles. Então, o meu momento ali, a minha filha tinha 15 para 16 anos, mas já estava muito bem encaminhada ali né? E eu pensei, bom, eu tenho que aproveitar isso, eu quero aproveitar isso, eu quero me permitir fazer algumas coisas que antes eu não fazia, poder sair, e hoje, essa semana eu vou sair na sexta, eu vou voltar na segunda, eu posso fazer isso, depois se eu quiser trabalhar no sábado, eu vou trabalhar, e eu vou fazer algo que eu gosto e que me realiza, porque tudo bem que pode ser clichê, né, mas aquela história de se tu fizer o que tu gosta, tu não vai trabalhar nenhum dia, pra mim é verdade isso. Às vezes eu tô em casa e eu penso, deixa eu dar uma olhada em tal coisa, lembrei de um projeto, né? Porque eu gosto disso, porque eu sou feliz fazendo isso, né? Então, pra mim é uma verdade, sim. É um momento de vida onde tu pode escolher, porque tu já passou por algumas etapas e aí tu já tá, bom, agora eu quero viajar, eu quero poder sair, eu não tenho mais, né? No meu caso, não tinha mais uma filha que estava numa fase, ela estava quase entrando na faculdade, ela entrou muito cedo na faculdade também, e se formou muito cedo. Então a gente começou a fazer outras coisas e a gente sempre gostou muito de viajar, eu e meu marido, né? Então a gente intensificou aí essa parte de lazer, de se divertir e fazer o que a gente gosta. Nas horas vagas, trabalha também. Trabalho muito, eu gosto, gente, quando eu vejo, mas é bom, a gente trabalha muito, né? A gente, como trabalha por conta, também inclui isso, né? Então não tem hora, né? Porque às vezes vem um insight assim,
eu tenho que fazer tal coisa. E isso é legal, porque talvez quando tu tá em um determinado tipo de trabalho, tu não pode fazer isso. E tu pode, né? Rosane, dentro dessa linha de viver a vida como um todo, né? Pessoal e profissional, eu vejo a maioria de nós aqui em algum momento já trabalhou com sala de aula, com alunos, e tem uma geração um pouco mais antiga, assim, que o pessoal tinha um conhecimento que já foi ultrapassado, né? A gente entende isso, que separava muito, assim, isso aqui é profissional, isso aqui é pessoal, e o que tu fala é que, na verdade, se a gente conseguir chegar num equilíbrio, não tem problema nenhum trabalhar num sábado de noite, de repente você saiu numa quinta e foi fazer uma coisa de lazer, uma coisa pessoal, e isso é o equilíbrio perfeito da vida, né? Dentro dessa linha, eu queria te perguntar assim, qual que é a diferença e o desafio que você viveu empreendendo, né? E também trabalhando como colaboradora de uma empresa? O que muda, o que é melhor, o que é pior para ti, assim, na tua história? Eu acho que as duas coisas são boas, tá? Porque tu vai ter desafios nas duas. Vai ter os ônus e os bônus, né? A diferença talvez quando tu tá numa empresa, mas não é uma garantia, é que tu tem algo mais concreto, né? Tu tem alguns benefícios e talvez te dê uma certa segurança. Mas é uma segurança também que, se a gente for ver, de um dia para o outro pode mudar. Quando tu está empreendendo, tu já não tem aquilo ali. Mas por outro lado, tu pode ousar mais, tu pode fazer coisas que talvez antes tu não tivesse a liberdade para fazer ou a autonomia para fazer. Mas é desafiador, muito desafiador. Eu assim, fiz várias mudanças ao longo desses anos, né? E agora a gente fez de novo. Porque eu também acredito muito que a gente tem ciclos, né? Então, como colaboradora, tu tem ciclos. Quando eu tive uma outra experiência de carreira solo que não deu certo. Que foi no ano de... Deixa eu lembrar agora. Eu acho que foi 2000, 2001, por ali. Eu fui para carreira solo, fui trabalhar com consultoria e não deu certo. E aí eu voltei a trabalhar como colaboradora e foi uma decisão excelente que eu tomei, porque eu precisava disso. E quando eu saí de novo, eu tinha alguns aprendizados do outro momento, outros aprendizados deste novo momento que eu vivi como colaboradora, e mesmo assim eu cometi erros de novo, porque enxergando como oportunidade de melhoria, mas cometi alguns erros nesse segundo momento, né? Então eu acho que tudo tem os ônus e tem os bônus. Talvez o segredo seja tu realmente assim entender o que aconteceu, tá? Deixa eu ver que lições eu tiro disso, quais são os aprendizados que eu tiro e como é que eu posso levar isso de uma forma que vai me ajudar a evoluir, eu vou dizer, né? Ou a crescer ali como pessoa e como profissional. Porque realmente eu acho que a pessoa que tu é fora de uma empresa, seja como colaborador ou seja como empresa tua, ela não é diferente da pessoa que tu é dentro da empresa, né? Quando tu fala desse equilíbrio, eu acho que se tu é responsável na empresa, tu vai ser no trabalho também, né? Eu passei por um momento parecido, tá? Era para acontecer uma coisa, não aconteceu, e aí aconteceu tipo 2 anos depois, que eram as viagens para a Europa, né? E depois, refletindo, que foi bem interessante, que eu percebi que se eu tivesse ido aquele momento anterior, aqueles 2 anos antes, eu não estava preparado para passar por aquele processo. E aí, na hora, foi uma frustração enorme, né? Não ter conseguido ir naquele momento. Depois eu fui 2 anos depois, e aí eu vi, nossa, como foi bom ter ido mais maduro, mais preparado para isso, né? Bem bacana. Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, né, Rogério, me parece assim que tu sempre, se tu esperar um pouco, e aí vou entrar numa outra questão, eu falei do autoconhecimento, da questão da inteligência emocional, que é tu processar as coisas, né? A gente sempre vai ver que teve algum motivo. Sim. E que tu saiu mais fortalecido, tu saiu melhor, tu saiu com algum aprendizado daquela experiência, né? Eu também tenho isso, né? Muitas vezes era para acontecer, não aconteceu, e bom, mas por que será que não aconteceu? Deixa eu entender o que houve e como é que eu posso tirar alguma coisa legal dessa experiência, né? Isso, eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Do nosso amadurecimento. Deixa eu te perguntar, tu teve uma experiência internacional, né, com curso ou consultoria, acho que foi curso. Nos conta um pouquinho como é que foi. Acho que já faz um tempinho, né? Não sei
O que eu faço muito, assim, tu fala, a gente foi fazer, agora tu me lembrou, né? A gente fez um trabalho de internacionalização e fizemos um trabalho no Peru. No Peru, isso aí. Né? E foi muito legal, porque a gente teve uma receptividade muito grande, só que em determinado momento isso começou a se tornar muito oneroso para tu ir para lá, porque tu tinha que ter pessoas lá, tinha que ter, talvez naquele momento a gente não tivesse estrutura para te ter uma metodologia mesmo que tu pudesse repassar e que ela pudesse acontecer lá. Mas assim, a experiência foi fantástica. Eu não falava espanhol, né? E fui para lá em outubro, não lembro qual ano ali, em outubro, fizemos uma reunião. A Câmara de Comércio quis fazer um trabalho lá, eu disse, bom, legal, vamos, né? E aí eu fiz 19 aulas de espanhol, né? Eu e a minha sócia, que era a Daiane, e nós fomos para lá e fizemos o evento, né? E depois fomos de novo. E aí a gente deixou porque não tinha a estrutura para isso, né? Mas foi muito gratificante aquilo ali, né? E era para empreendedores? Para empreendedoras, para mulheres. E a gente levou até um susto porque lotou, assim, foi uma coisa... Né? A gente chegou e eu pensei, meu Deus, aí eu cheguei lá e tinha também entrevista, e tinha programa e tinha TV. Meu Deus do céu, eu tô, né, aqui arranhando no meu espanhol. E foi muito legal, né? Porque aí é o desafio que tu tem também. Bom, vamos lá, vou lá e vou fazer, né? Então isso é muito legal. É um desafio de exportação de serviço e é mais complexo do que se você tem um produto, né? Hoje a gente não tem assim a atuação, a gente tem clientes hoje fora do Brasil e isso é legal também, a gente tem cliente em Portugal e tem cliente na Itália. E tu vê que as coisas, de repente, tu vai muito longe, né? Porque alguém te conhece, aí entra o relacionamento também, né? Alguém te conhece, te indica e quando tu vê, tu tá fazendo um trabalho que tu nunca imaginou que tu ia fazer antes, né? E tu nota alguma diferença, assim, claro que do teu contato, enfim, com essas empreendedoras ou com esse pessoal de Portugal, da Itália, alguma diferença, assim, entre empreendedor brasileiro e de fora do país, assim, algo assim mais, que vem mais à tona, mais gritante, assim, porque deve ter várias diferenças, né? Mas algo que predomina, assim. Mas eu vejo que nós aqui, nós temos menos medo, talvez, de empreender, a gente vai e vai fazendo. Mas por outro lado, a gente acaba empreendendo também muito por necessidade. Então tem esse aspecto que eu vejo. Eu vejo que esses nossos clientes que estão fora do Brasil, eles se preparam mais, eles têm um tempo maior, eles têm uma preocupação talvez maior. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, porque eu acho que às vezes tu tem que ir, tu tem que testar e tem que experimentar, né? Mas por outro lado, tu pode ter um caminho mínimo que tu tem que traçar antes. Pra ti, assim, deixa eu ver o que eu vou encontrar ali na frente. É como se a gente pensasse em ir até Porto Alegre, eu preciso ter o meu norte, né? Eu posso ter vários caminhos. Eu posso ir por Nova Petrópolis, eu posso ir aqui por Farroupilha, mas eu posso desviar e ir por outro lado. Mas a gente precisa ter um caminho ali, um norte onde tu quer chegar. E com isso tu vai fazendo os teus ajustes. Então eu acho que a gente acaba empreendendo mais, mas empreendendo talvez um pouco mais por necessidade. E aí muitas empresas acabam se perdendo ao longo do caminho. Né? E lá fora eu vejo que eles têm um pouco mais de assim, vamos um pouquinho mais devagar, vamos olhar um pouco mais para depois a gente ir adiante. Um outro aspecto quando a gente fala de empreendedoras, né, é que tem todo um processo ainda que as mulheres ainda estão se apropriando de algumas coisas. Então, o que eu percebo se tu te desenvolve, isso vale para todos, mas talvez pela própria questão da gente ter os nossos filhos, às vezes esperar um pouco mais, por ter filhos mais tarde, tu ter acabar indo para desenvolver tua carreira ou antes ou depois, né? As mulheres talvez tenham que ter mais confiança ali no que elas fazem, né? E eu acho que a gente tem que se apoiar nisso. Porque quando tu tem confiança, quando tu te prepara, tu vai adiante, né? E seja homem ou seja mulher. Mas a gente sentiu muito isso, né? A gente trabalhou com empreendedoras. É que é mais cultural, né? A mulher, antigamente, ela não era preparada para empreender, né? Para trabalhar, né? E ainda existem muitas diferenças, né? Que tu vê no mundo. Mas a gente tem bons níveis de lideranças femininas.
no Brasil, fora do Brasil, acho que dá para desenvolver mais, né? E isso teve uma mudança muito grande. Rosane, tu consegue perceber no mercado essa evolução assim da conquista da mulher assim, no mercado profissional como um todo? Assim, você acha que evoluiu muito nos últimos 20 anos? O que tu acha que... Tu já fez várias experiências assim, com mulheres empreendedoras, eventos e trabalhos específicos direcionados assim, a mulher especificamente. Quais que tu acha que ainda são os desafios, assim, ou o que ainda precisa ser superado para que a mulher consiga ter o mínimo de igualdade em alguns casos que a gente sabe que não tem, né? Eu acho que assim, evoluiu muito, mas ao mesmo tempo foi pequena essa... Evoluiu muito no sentido de que as próprias mulheres mudaram muito, né, ao longo desses anos, mas se a gente olhar num panorama geral ainda é muito pouco, né? Tem que trabalhar muito mais isso, porque as diferenças, como vocês disseram, é cultural, né? Então tu entra numa empresa, às vezes tu tem o mesmo cargo e os salários são diferentes. Bom, por que isso é diferente, né? Então acho que tem um caminho a ser seguido. E por outro lado, nós acabamos tendo que talvez investir muito mais em desenvolvimento para poder te colocar numa posição mais homogênea ali, né? Mas acreditar muito também em nós. E tu ter essa segurança, tu ter a confiança. Se tu tem domínio no que tu tá trabalhando, no que tu tá fazendo, tu vai em frente, né? Eu já ouvi relatos de várias mulheres, né? Que elas chegam numa certa hierarquia na empresa e elas têm muita dificuldade em conseguir passar, né? Porque normalmente, aquele cargo de diretor lá é para homem, né? Tu sente isso? Sim. Se a gente for olhar, eu não tenho números agora, né, pra gente falar aqui, mas mulheres em cargos de presidência e raro, principalmente presidência são poucas, sabe, se a gente for olhar. A gente se assusta quando vai olhar as fotos na parede, desde 1960 só. Isso. Então é cultural, acho que isso vai mudando, né, vai evoluindo, mas acho que tem muita luta pela frente ainda, né, pra chegar em ser mais igualitário mesmo. Mas não dá pra desistir, né. E Rosane, só voltando um pouquinho essa parte tu estava falando de capacitação, de planejamento, né? O Fábio falou da parte internacional, daí você falou do brasileiro, né? Para aquelas pessoas, especialmente as mulheres que estão pensando em empreender, por exemplo, o que tu enxerga como, assim, o que tu poderia dar de orientação nessa parte do planejamento, assim, como um todo de um negócio? Tá. Tu sabe que a gente tem tido assim, muita demanda, né, de mulheres empreendendo, de negócios novos. E aí à frente desses negócios tem um número considerável aí de mulheres. A gente sempre orienta o seguinte: primeiro assim, tu identificar o que tu vai fazer, se tu gosta de fazer, tu sabe fazer, se tu não sabe, tu pode ter alguém que possa estar te ajudando, e se o mercado precisa. Porque tu tem que conectar essas coisas, né? Eu já tenho conhecimento, eu tenho habilidade, ou eu tenho alguém que pode estar junto comigo. Agora, será que o mercado precisa daquilo? Então, ampliar um pouco esse olhar, né? A partir daí, tu identifica quais são as oportunidades que tu tem, e em cima disso, daqui a pouco vai fazer uma modelagem do teu negócio, que é olhar quem é o público que está aí, para quem é que eu vou estar oferecendo este serviço, né? O que eu vou entregar, olhando modelagem de novo, o que eu vou entregar de valor, e aí tentar desenhar esse teu negócio primeiro. E a gente fala muito, talvez o termo, né, mas o MVP quer fazer essa testagem. Bom, qual é o mínimo de recursos que eu posso colocar em cima para testar esse meu modelo de negócio? Para ver se isso realmente o mercado vai querer comprar, né? E não é só dizer numa pesquisa que eu quero comprar. Tu tem que ter uma testagem e tu diga assim, eu compro isso. Aí tu chegou lá, tá, então agora tu aguarda que a gente vai estar... Então eu acho que ter esse olhar, né, de começar pelas coisas que tu conhece, que tu gosta de fazer, né, porque se tu não gosta o mercado pode precisar, mas a gente está falando não aqui... Tem entusiasmo para a gente está falando aqui negócio. de fazer o que a gente gosta, da gente ter mais leveza, né, então acho que isso é muito importante, assim, bom, o mercado precisa, mas eu gosto de fazer, eu vou me realizar fazendo isso. Né? Então é esse olhar que eu diria, e a partir daí tu vai adiante, é um plano de negócio, como é que é esse plano, não é? Mas eu acho que isso sim, quando eu comecei, né, com a empresa ali em 2010,
Eu, no período que eu fiquei entre agosto e dezembro, eu fui dando uma desenhada, assim, no que eu imaginava, em como é que estava o mercado, eu gosto de fazer isso, né, é isso que eu quero daqui para frente. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, né, de fazer essas conexões aí para, bom, então é isso, agora eu vou adiante, né. Porque pode ter muitas possibilidades, né. E eu tenho uma pergunta, então. Eu tenho um público modelado, que é um público 40 a mais, que está pensando, e aí me coloco nessa situação, está pensando em estudar alguma coisa. Como é que tu vê essa questão das instituições de ensino, se é o caminho que tu entende que são as universidades, fazer um MBA, uma pós-graduação, ou talvez fosse fazer algum outro curso mais rápido, mais focado, ou em online? Como é que tu olha isso? O que tu recomendaria pela tua estrada dessa lifelong learning, de estar sempre estudando? O que tu acha que talvez é o nosso ponto daqui para frente, para o nosso, ou para quem está ouvindo também, tem 40 a mais, o que vai estudar? O que é a tua recomendação, a tua sensação? Tá. Eu vejo assim, ó, eu vou falar de mim e depois vou dizer o que eu penso, tá? Mas quando eu sempre estudei, eu nunca parei, né? Porque gosto do ambiente, mas chegou num momento que eu fui pro online e eu fui para cursos mais rápidos, né? Coisas de curta duração. Tô fazendo um MBA, né? Que é uma duração maior, são 18 meses, mas estou fazendo ele online, onde eu posso fazer quando eu quero, quando eu me organizo, né? E para mim isso é importante. A gente tem que olhar que às vezes as pessoas não gostam ainda do online. Eu acredito que o modelo daqui para frente vai ser um modelo híbrido e talvez tu possa continuar fazendo coisas mais longas, mas para mim vale assim, bom, deixa eu entender o que está acontecendo aqui e vou ver o que tem no mercado, porque tu pode fazer, eu acho que tem um mundo para te poder te capacitar, para poder te preparar, né? Então eu vou lá, tá, deixa eu estudar, pesquisar aqui o que tem e vou escolher. Então as pessoas têm que se identificar com o que elas gostam e como elas funcionam, né? Se tu prefere algo que seja presencial, busca algo presencial, está disposto a investir o teu tempo. Às vezes eu me pergunto, por que eu quero fazer isso? Eu pensei em fazer um doutorado logo que eu estava fazendo a minha transição. E aí eu comecei a pensar, bom, por que eu quero fazer um doutorado? O que isso vai trazer? E aí, pelas minhas convicções ali, pelo que eu entendi daquele momento, eu pensei, não vou fazer um doutorado, eu vou fazer outra coisa. Eu vou primeiro fazer algumas coisas de curta duração, talvez eu identifique, e aí surgiu a parte do design instrucional, que é uma coisa que eu sempre me identifiquei na questão das metodologias, mas eu era meio autodidata. Pensei, eu preciso ter uma formação disso, eu quero entender como é que isso funciona. Porque eu criei o meu método, mas eu não tinha a formação. Eu senti necessidade de fazer uma formação para entender melhor como é que isso funcionava. Tem uma base, né, mais sólida. Uma base mais sólida, né? E ver outras pessoas que já faziam isso, porque ainda o design instrucional ainda estava muito iniciando e eu não tinha essa vivência, né? Essa vivência não, este conhecimento. Então eu vejo assim, ó, Fábio, eu acho que as duas coisas são importantes, mas acredito que os modelos de educação eles estão mudando e não volta mais a ser como era antes. Então, que as próprias instituições elas vão ter que se transformar. Porque tem muita coisa nova surgindo e a gente tem que olhar esse outro momento, esse outro mundo que veio aí. Principalmente de 2020 para cá, com a pandemia, ela acelerou em muitos anos, né? E quem não tinha teve que correr atrás para trabalhar o online, para desenvolver isso. Então, acho que isso é uma transição que está acontecendo e que não tem mais volta. Por outro lado, o presencial para mim também é interessante. O olho no olho que a gente está fazendo aqui muda tudo. Então a gente precisa também disso. Tem momentos que tu vai trabalhar o teu networking e isso no presencial ele é muito legal. A própria questão talvez o relacionamento que tu desenvolve, a confiança de quando tu tá olhando para as pessoas. Então, para mim, esse híbrido que eu falo é tu mesclar as duas coisas, né? E da mesma forma, é tu poder trabalhar com algumas coisas de curta duração, onde tu vai estar aprendendo, aí tu viu ali que eu quero me aprimorar mais, eu quero aprofundar isso, bom, deixa eu buscar outra coisa. E aí tu vai seguindo e vai fazendo essa construção que é esse lifelong learning, porque tu tem coisas novas que tu pode estar aprender, né? E eu acredito que a gente aprende sempre. Uma outra coisa interessante, né?
que nos meus estudos aí de autoconhecimento, de inteligência emocional, que uma vez se acreditava que o nosso cérebro, quando a gente chegava numa certa idade, lembra daquela coisa que tu não, essa pessoa aí não aprende mais, não, agora sempre foi assim. Tem muitas pessoas assim. Só que hoje a ciência já diz que a gente tem, né, a criatividade, por exemplo, acontece no cérebro inteiro, e que eles vão se renovando esses neurônios. Então a gente aprende sempre, basta a gente querer. Então essa história de dizer, não, eu sempre fui assim, vou continuar sendo assim, só se a gente quiser. Não dá pra cimentar, né? Não dá pra cimentar. Sempre estudei desse jeito, não dá, não consigo fazer diferente. Bom, mas experimenta. Sempre digo aquela IC. E se eu tentasse? E se eu fizesse diferente? E se eu fizesse um outro curso? E se eu tentasse fazer, sei lá, um curso de uma semana, ou fazer um de 15 dias? Então essas experimentações, elas nos ajudam a moldar melhor como é que a gente quer trabalhar o nosso futuro aí, né? Ou essa transição dos 40, 45, sei lá, 50, 80, 90. Eu não consigo me ver hoje parando de trabalhar. Eu quero ainda equilibrar mais, porque como eu gosto muito, eu acabo fazendo um monte de coisa, né? E vou tomando meu tempo aí. Agora, como, né, minha nova fase de avó, eu quero dedicar um pouco mais de tempo para as netas, essa coisa toda. Mas eu não me vejo parando. Eu acho que o que eu faço hoje me possibilita, eu não tenho idade para parar. Eu acho que, fazendo grosseiramente falando, né, o cérebro é muito parecido com um músculo, né? E isso é uma coisa que eu também pensei em fazer mestrado, acho que praticamente todos aqui, o Guerra tem, Fez mestrado? Não fiz. E a gente, Guerra único. E a gente pensou, né, mas de novo, o autoconhecimento de onde que a gente quer chegar, né? E com as pessoas que eu falei do mestrado, eles disseram, não, é um exercício, tu vai ter que aprender a escrever. Quanto mais tu treina, mais sorte eu tenho, né? É bem isso. E sabe que a questão do mestrado também, eu conversei até numa época com um coordenador de mestrado, e ele me fez essas perguntas. O que tu quer fazer o mestrado? O que tu quer? Onde é que tu quer chegar com isso? Como é que tu te imagina no ambiente acadêmico? Eu disse pra ele, não consigo me imaginar. Por quê? Porque eu acredito em outras formas de tu transmitir conhecimento, né? Eu acredito. E eu gosto de trabalhar de uma forma que eu me sinta mais livre para poder criar formas diferentes de levar esse conhecimento, de construir o conhecimento. Então, no momento que eu trabalho, onde eu tô dando uma aula, que eu tô fazendo só uma transferência de conhecimento, é uma coisa. Tem muito valor. Mas na hora que eu consigo fazer com que as pessoas construam o conhecimento a partir de formas diferentes de aprendizado, né, que eu acredito muito na questão da facilitação, do trabalho de grupo, que tu tá agregando e tu trabalhar em cima de resolução de problemas, onde as pessoas estão pensando juntas, talvez um ambiente acadêmico não me permitisse isso naquele momento, né? Então eu me sinto mais livre para poder criar, e por isso fui pro design, o design instrucional, porque ele traz muito esse lado, né, de tu poder criar, de tu poder trabalhar com as pessoas, né? Eu acredito que assim tu une os teus conhecimentos e tu cria coisas novas, né? Tu te desafia. Eu acho que a gente tá o mundo tá ficando colaborativo, né? E essa é a forma, né? A gente não consegue ter uma grande empresa só com um diretor, né? Precisa trabalhar toda a estrutura da empresa, né? Eu acho que é uma lição, né, de aprendizado para todos nós, de pensarmos no colaborativo, né? Dentro dessa linha que o Rogério está falando de colaboração, como é que tu percebe essas diferentes gerações, né? A gente tem o X, Y, Z, alfa, beta, gama, né? E assim vai, todo alfabeto quase, né? Convivendo junto, né? Tem desde o avô até o piá de 12 anos, né? Como é que tu percebe essas conexões, assim? Essa galera mais jovem, eles são mais colaborativos em relação aos 40 a mais, ou não? Como é que tu vê isso? Eu acho que é fantástico tu poder ter várias gerações interagindo. De novo, né? Se a gente conseguir tirar o melhor das pessoas, todos podem estar colaborando. Acho que sim, eu percebo que são mais colaborativos. Mas também essas gerações têm mais pressa, né? Talvez o que a gente levou um tempo assim para construir e para percorrer, eles querem fazer isso mais rápido. Mas se tu estiver trabalhando e entendendo como é que é o funcionamento daquela, não vou nem falar da geração, daquela pessoa, né?
e tirar o melhor dela, tu vai poder construir algo muito melhor ao longo da tua vida e da tua empresa. Eu já tive pessoas trabalhando assim com várias idades comigo, que trabalham hoje em vários formatos. Até depois eu quero falar sobre essa questão colaborativa de uma fase que a gente construiu aí da nossa empresa, que eu acho que é muito legal, que é nesse sentido colaborativo. Mas já trabalhei com pessoas muito jovens que têm pensamento talvez mais tradicional, mais linear, e já trabalhei com pessoas mais velhas que são mais digitais e têm essa outra visão. Acho que o que faz a diferença é tu ter essa diversidade, é tu trabalhar com pessoas diferentes, né? Que vão te questionar, que vão, de novo, né, perguntar: e se eu fizesse assim, por que tu não faz assim? Não, mas tá dando certo. Tá dando certo, mas vamos mudar. Então eu acho que a diversidade, ela faz toda a diferença. E eu acredito demais nisso. E das gerações, como eu disse, trabalhei com pessoas de várias idades e sempre agregou. Tem coisas diferentes? Tem, as pessoas pensam diferente, né? Mas se tu puder trazer pro teu negócio, ou puder conviver com pessoas de várias gerações, aí eu acho que agrega demais. A gente fez uma mudança agora, falando do colaborativo, tá? Vou puxar um pouco do que vocês estavam trazendo, que foi implantar um modelo novo. O Aldo já sabe, já tinha comentado com ele, né? Mas a gente formalizou isso agora, que é abrir a empresa para trazer outros sócios para a empresa, outras pessoas com outros conhecimentos. E como eu trabalho com consultoria, existe, né? Vocês conhecem, vocês sabem que vocês também trabalham, existe uma certa concorrência. E a gente pensou assim: não, em vez da gente ficar se batendo, vamos abrir e vamos trazer gente para cá, né? Como somar em vez de dividir. Somar em vez de dividir. Porque assim, vamos abrir o que a gente tem. Porque que adianta tu ter um monte de conhecimento e tu ter talvez algumas metodologias e ferramentas e ficar para ti? E para onde vai isso? Eu acho que tem uma pergunta também aqui, só fazer a gente falou muito, tu acha que aqui na Serra, tá? Essa questão existe uma tendência maior a dividir do que somar? Eu acho que sim. Eu acho uma que questão que a gente fala nós muito, temos uma né? questão. E aí, se a gente for pensar, né, no cultural, lá do tempo em que o pessoal chegou aqui, né, aquela história de subir a Serra Unha, que se diz, eu acho que tem um pouco do choro do gringo, né? Esconder pra da ninguém nossa. pedir. E eu assim, vamos lá, eu também sou gringa, né? Porque a minha família, a minha mãe é italiana, né? Então é gringa também, tem parentes lá que moram lá na Itália, lá na região da Lombardia, de onde veio a família da minha mãe. Meu pai é daqui, é de Santa Catarina, enfim. Mas, então por isso que eu tô dizendo, né, que eu sou também gringa. Mas a gente percebe muito isso, é difícil, sabe? É mais difícil a nossa região. A gente trabalha hoje, assim, muito mais com clientes fora daqui do que na nossa região. Os nossos clientes estão em vários estados no Brasil, tem muito na região metropolitana, tem fora do Brasil, e a gente tem poucos clientes ainda aqui. Eu acho que é uma experiência bem comum, né? Com o Fábio, com o Mepo, comigo, tá? Eu tenho, a maior parte dos clientes mais da metade também. É fora da Serra, né? Outra metade é aqui, né? Então... E hoje tu foca falando design institucional, isso, né? E tem alguma área assim que é mais focado o teu trabalho de consultoria, de instrutoria, área de finanças, planejamento, marketing? Tem alguma área hoje que você se identifica mais? Tem, e até acho bem interessante essa tua pergunta, porque quando eu comecei a trabalhar na consultoria, eu vinha também, né, de uma experiência onde eu olhava e achava que podia fazer tudo. Então eu olhava assim, mas tem essa demanda que eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer, eu entendo de finanças, eu entendo disso, eu entendo daquilo. Só que de repente eu pensei, não dá, eu preciso dar um foco. Tu tem que ter essa visão do sistêmico, né? Mas eu acho que a gente precisa também dar um foco. Então hoje eu atuo na parte da consultoria, eu só atuo com estratégia. Trabalho com modelagem, com planejamento. E aí numa metodologia que eu desenvolvi, essa questão do design, que é trabalhar mais no visual mesmo. E então a minha consultoria é só nessas áreas. E na parte do design instrucional ali, eu trabalho muito com essa parte de design de aprendizagem, que é criar programas, criar cursos, trabalhar no customizado. Ou desenvolvimento de metodologias, criação de produtos, né? É o que eu foco para fazer. E aproveitando, quando você monta a metodologia, enfim, falando de educação, né? Porque hoje vem para a sala de aula, daqui a pouco
o senhor de 40, senhor não somos senhores, jovem de 40 anos, Jovens de 40 mais. Jovem senhor. vem os de 50, de 60, vem os de 20, vem os de 30. Quando você faz essa metodologia, é claro que vem à tona a questão do cuidado, né? O que você acredita que mudou, assim? Porque hoje, acho que todos nós aqui somos professores, né? Quando nós vamos para a sala de aula, principalmente quando pega uma faixa etária daqui a pouco de 18, 20 anos, a coisa é muito mais dinâmica, né? E comenta um pouquinho sobre como é que tu trata isso quando tu faz uma metodologia pensada nesse perfil de público. Eu trabalho muito com a questão da andragogia, então eu penso que eu tenho que contemplar todos os públicos que estão ali. Tá? Vou te dizer que nos últimos 2 anos, desde que começou a pandemia, eu fiz uns 2 eventos, workshops assim, presenciais. Eu tenho feito muito no online. Lá em 2020, eu fiz uma formação, já venho da formação de tu trabalhar com andragogia e trabalhar com grupos. Em 2020 eu fiz uma outra, né, que é da aplicação dessa parte da facilitação, por isso que eu falo da facilitação, onde tu trabalha com metodologias que são inclusivas, tá? Então, quando eu trabalho, primeiro, eu tenho que pensar que eu vou ter pessoas que são visuais dentro da, né, seja presencial ou online, que vão ser auditivas, então eu tenho que considerar isso, tenho que contemplar atividades para todos. Uma outra questão é tu colocar as pessoas trabalharem juntas, o de 80 com o de 18, né? E as pessoas fazerem a construção. Então, primeiro elas constroem, depois tu traz e agrega o conhecimento, porque elas mesmas vão fazer a construção daquilo que tu tá trabalhando. Vamos dizer que a gente está trabalhando liderança, né? Tu vai trabalhar com liderança, eles vão se enxergar ali primeiro e depois tu vem e tu faz o fechamento. Mas o conhecimento ele se constrói. Sim, então não importa, e eu acho que aí agrega essas diferenças, essas diferentes idades ou gerações que estão ali. Eu trabalho com públicos no online ali, eu fico até sem participantes, porque eu acho que senão tu acaba perdendo muito, ou tem que estender muito os teus horários. Então eu trabalho muito eu faço o meu storyboard, que eu chamo, que é o meu plano, né, de atividades, com tudo ali, e sempre deixando o espaço, trazendo momentos em que eles trabalham em grupo, que eles vêm e compartilham, que depois eu faço o fechamento desse conhecimento. Então, funciona super bem. Eu te digo assim, o pessoal adora fazer esse tipo de trabalho. Porque tu te sente parte tu colabora, né? Como tem mais autonomia, né? Tu tem isso. E tu trabalha com o conhecimento que tem nas pessoas. Não o teu papel é o mesmo que o participante é o mesmo que o meu, é construir. Então a gente une esse conhecimento. Não tem mais aquela visão do professor tradicional, né? Então como facilitador. É diferente, né, Fábio? Eu acho que tem essa parte também de transmitir o conhecimento, que é diferente. Eu acredito muito na parte da facilitação. Um pouco menos de instrutoria e mais de facilitação, que é esse formato que eu venho trabalhando há anos e que é o que eu quero continuar trabalhando. Mas porque eu acredito e me sinto melhor fazendo desta forma, porque também acredito que as pessoas têm muito conhecimento instalado e que elas podem trazer. Imaginem nós aqui, se a gente somar, né, os nossos anos de experiência aqui. Tá louco, né? Não, melhor nem somar. Isso vai dar 4 dígitos. Agora eu vou falar outra coisa. Agora imaginem, né? Se a gente pegar a idade de cada um de nós e pensar que hoje a expectativa de vida, ela tá, sei lá em quantos, já quem diga que já nasceu quem vai viver até os 120, né? Então imagina assim, pegar a idade de cada um e somar quantos anos a gente tem ainda de produtivos. E o que a gente pode fazer nesse tempo todo? Então, essa virada dos 40 também te traz isso. Essa inquietação que despertou a nossa mobilização. Até o nome, né? Isso, todo o processo, né? E esse atendimento que tu faz para fazer o design desse processo educacional, tu atende, imagino eu, empresas de médio para grande porte, onde tem uma estrutura maior para fazer essa formação. Qual é o olhar, na tua visão, que a empresa coloca para a sua equipe e coloca em fomentar isso? Porque se ela está desenvolvendo, talvez ela não está mais esperando, obviamente, que o funcionário vá buscar fora. Ela está dizendo, não, deixa que eu formo, deixa que eu capacito. Tu vê que o papel das indústrias, das empresas, ela está, além da execução da sua atividade, também formar a sua equipe.
preparar a sua equipe. Sim, formar pessoas, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio também. Os nossos clientes, eles são clientes mais de médio porte hoje, né? Principalmente nesse tipo de produto que a gente oferece, né? E aí se procura trabalhar muito assim, eles querem desenvolver pessoas. Tem empresas, tem trabalhos que a gente tem feito que eu acho muito interessante, sabe? Que é assim, eu quero primeiro trabalhar os valores da minha empresa para que as pessoas estejam alinhadas, valor, né? Aquela coisa, quem tu é lá fora vai ser aqui dentro, será que teus valores estão fechando aqui? E aí a preocupação também de que as pessoas possam fazer essa escolha. Será que os valores dessa empresa, eles são os meus valores? Não é só a empresa dizendo isso, né? Então, fazendo esse trabalho de valores e a partir disso, assim, qual é o nosso negócio, seja uma indústria, é desenvolver pessoas, porque é através do desenvolvimento de pessoas que a nossa empresa vai se desenvolver. Isso não é assim, talvez a grande maioria, mas eu fico muito feliz em ver que há empresas pensando dessa Maturidade de gestão. Maturidade de gestão, isso. E conta pra nós, tem que ter tido alguma roubada nesse período aí, tem que ter alguma coisa que não deu certo. Muita coisa não deu certo. História engraçada, alguma coisa. Contrataram, agora a Rosane vai vir resolver nossa vida, vai botar a cultura, nós vamos ficar ricos. Aí a primeira coisa é o seguinte, não tem receita de bolo. Não sou eu que vou fazer, consultor não executa, consultor recomenda, a decisão é da empresa, do empresário, né? Eu acho que isso... Então, assim, Fábio, muitos... Assim, fiz uma proposta, fechamos, vamos lá, agora vamos começar. Então, hoje é a nossa abertura. Aí tu chega na empresa assim, não, mas não é isso que eu quero fazer. Não, mas a gente não fez aqui, né? Levamos 3 meses para analisar, para identificar, e tu me deu ok. Mas eu mudei de ideia, não é isso que eu quero fazer. Então aí tu, vamos voltar tudo e vamos começar de novo. Aí tu leva um choque, né? Então já teve momentos em que a gente ficou assim, eu fiquei, às vezes eu travei, né? E aí eu e o Marcos aí vai, mas vamos lá. Né? Ou ao contrário, então a gente tem isso. Muitas vezes tu tenta fazer a melhor leitura daquela necessidade e eu acho que o grande segredo, no caso da consultoria, é tu entender, fazer um bom diagnóstico, só que às vezes ainda tu cai nessa, tu chega lá e diz, mas não era isso. Tá, então, né? E ao longo desse tempo todo, nossa, quantas vezes, vamos lá, vamos fazer um produto porque o mercado tá querendo, então tu faz o produto e ninguém compra. Muitas vezes, né? E aí, assim, o que eu posso aprender com isso? De novo, vamos lá, vamos começar tudo de novo, né? Sim. Então, nesses anos, não foi tudo lindo, maravilhoso, não. Mas, assim, sempre teve aprendizado, sempre teve as coisas boas, teve altos e baixos. Quem é que falou do Prolabore antes? Eu. Óbvio, contador. Não precisa mas é assim, às vezes, vou pegar agora o que tu falou do Prolabore com a questão de quem tá começando, né, da melhor forma ali e tal. Esse negócio de eu vou ganhar muito mais agora. Quantas vezes tem Prolabore? Porque o que tu faz primeiro? Tu paga tudo que tu tem que pagar. Exatamente isso que eu ia falar, né? Então, tu é o último a receber no processo, né? Até tu chegar no momento em que é muito, né, muita luta para isso. Nessa linha, Rosane, enquanto tu toma um chimarrão, assim, como é que tu avalia, assim, que aqui no Brasil, o empresário que contrata a consultoria, como é que tu avalia, assim, a valorização do conhecimento? Né? É fácil vender consultoria para aquela pessoa que está pensando, agora eu vou virar consultor, passei dos 40 anos, não vou ficar rico. Não vai! Nós estamos aqui na luta. Você tem a consultoria com o Fábio, é o seguinte, a primeira conta que tu coloca é o Prolabore, quanto é que tu quer ganhar? Eu quero ganhar tanto. Então tá, agora vê quanto tu precisa vender para te sobrar isso. Vou ver quanto é que tá vendendo hoje. Não é fácil, tá? Eu acho assim, as empresas precisam muito de conhecimento, né? Porque dentro da empresa tem uma série de atividades para fazer. Aí que eu vejo que o papel do consultor ele é muito importante. Porque o consultor tá o quê? Ele deve estar, né, constantemente se atualizando. Então, tu pode levar um conhecimento que a empresa talvez não tenha nem tempo de fazer, porque o negócio dela não é esse. O negócio dela, ela tá focada na sua operação. Então, tu pode trazer um conhecimento novo, um olhar novo, um questionamento novo, fazer perguntas que façam a empresa parar e pensar. Então, eu acredito muito e acho que é o papel do consultor e cada vez mais acho que as empresas vão precisar. Porque a mudança é muito rápida.
Então, como é que tu consegue fazer tudo que tu tem que fazer e mais isso? Então, eu vejo que o papel é muito importante. É fácil vender? Não é. Mas aí também acredito, né, por experiência, que tu tem que te posicionar no mercado de alguma forma e assim, como é que tu vende também o teu produto? Porque o nosso produto é conhecimento. Não é fácil vender. Quando eu compro uma cuia, eu compro uma cuia, eu pego a cuia, né? Mas quando eu vendo uma consultoria, tu só sabe depois que tu recebeu a consultoria. Então tem várias coisas. Primeiro, o que é a consultoria? Saber o que é quando tu tá vendendo e a pessoa saber o que ela tá comprando. Tem informação para isso. Tem informação para isso. A pessoa que está interessada em atuar como consultor se capacita para isso. Vai resolver todos os meus problemas, não vou resolver nenhum problema. Porque eu vou orientar, eu vou recomendar. Eu vou, né, trazer informações, sei lá, insights para essa empresa, mas quem vai decidir é a empresa. Porque a consultoria não pressupõe que tu vai lá tomar decisões dentro da empresa. Quem toma decisão é o empresário. Eu faço uma brincadeira sempre, né? O consultor é o médico, né? O médico diz que tu tem que fazer uma dieta. No dia seguinte, tu tens que fazer, ou tu tem que fazer exercício físico, né? É o empresário que vai ter que fazer. Não vai ser, às vezes, o sonho do empresário, né? Que a gente chegue lá ao consultor e que resolva todos os problemas, né? Na vida real. Não é assim, né? E outra coisa, né, Rogério? Pra mim a consultoria ela é projeto, é início mesmo. Sim. Ela não pode ser muito duradoura, né? Tu tem que transferir conhecimento para que aquela empresa que te contratou, ela se aproprie daquele conhecimento, seja lá de ferramenta, dos meios que tu utilizar, e tu tem que ir embora. Sim. Não, a gente não pode. Não é saudável, né? Aí não é consultoria. Aí já é outro tipo, é uma assessoria, mas aí que o consultor não vai fazer. Então, essas coisas todas eu acho que são importantes, porque se tu decide que tu vai seguir na consultoria, que é, né, falando que é o meu negócio hoje, que é o que tu quer, a tua carreira, tu tem que buscar, assim, quais são as habilidades que eu preciso, o que eu tenho que desenvolver para isso, o que é a consultoria, quais são as melhores práticas que existem. Eu tô sempre pesquisando, buscando, o que tem de melhor, qual é a referência, quais são as empresas que estão atuando, como é que isso é fora. Porque eu acho que é isso que também te dá mais segurança de poder dizer, bom, o que eu te ofereço é isso, porque eu olho que as melhores práticas do mercado, a consultoria é uma indústria ela é uma indústria, né? Ela movimenta bilhões no mundo. Só que ainda para nós aqui, no Brasil, ela ocupa 3, 4% hoje. Fora do Brasil, ela tem uma relevância muito maior. As empresas se utilizam muito mais de consultoria. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver, que a gente vê. Hoje a gente tem uma força muito grande das redes sociais. E aí tem aqueles coach que ensinam os empresários a ficar rico, né, a ganhar dinheiro. E isso, de certa forma, acaba também causando no empresário uma desconfiança. Mas, puxa, se a pessoa está te ensinando a ficar milionário, mas será que aquela pessoa aplicou para ela mesma, sabe? Então, como é que tu avalia será que esse mercado, e a própria, tu usou antes a palavra coaching, eu já fiz coaching, adoro e tenho o maior respeito e reconhecimento, mas a palavra coaching no mercado, de certo modo, virou banalizada, assim, desvalorizada, porque daí tem coach para emagrecer, coach para ficar rico, coaching para isso e para aquilo, e aí virou. Hoje eu acho que está um pouco menos, mas uns anos atrás assim, deu aquele boom, né? Como todo mundo vira coaching, né? Como é que tu avalia assim, essa interferência da rede social, por exemplo, aquele coach que ensina o cara a ficar rico? Que não existe, né? Mas aí eu vou te falar, eu acho que vale tanto para o coaching quanto para o consultor, tá? Existe o coaching que faz um curso de fim de semana e é coaching. E existe quem faz uma formação, né? A diferença. Segundo, assim, o que é o coaching? Como é que tu explica isso, né? O que é? Ele também tem começo, meio e fim, é um número X de sessões, e vai depender muito de ti, né? Qual é o objetivo que tu definiu e como é que o coaching te ajuda a chegar naquilo ali. Pro consultor é a mesma coisa, porque o consultor que ele decide, vou ser consultor até que eu não acho outra coisa para fazer, não vai ser consultor. Eu trabalho muito com consultor no Brasil inteiro, tá? Eu trabalho muito com a parte de avaliação de consultor no Brasil inteiro, assim, do Acre. Agora a gente está com Roraima, está fazendo Ceará, Pernambuco, São Paulo, Alagoas, então a gente tem... E aí, claro, convive com muita gente. Então tu percebe aquele que realmente escolheu e que está se preparando para isso, porque vai atrás, porque vai se aprimorar, que não tem... A consultor não é uma profissão regulamentada, né? Mas tu tem muitas oportunidades de tu te aprimorar e assim,
bom, deixa eu ver o que é ser um consultor mesmo, né? Então, eu acho que vale para as duas coisas. As pessoas acabam, sei lá, de certa forma, depreciando, né, até a profissão, porque tem pessoas que são muito boas, que vão se preparar, não vou nem dizer que são muito boas, elas se preparam. Né? Quanto mais quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, eu acho que vale para as duas coisas. Assim, em alguns momentos, o consultor também, né? Se tu for ver, tem consultor para tudo hoje. Eu sou consultora organizacional, né? Ok. Então, o que eu faço? Porque quando tu diz assim, normalmente eu explico o que eu faço, para as pessoas entenderem o que é. Né? Então, acho que assim, a gente tem que se valorizar também, e valorizar a nossa profissão. Então, quem está vindo para a consultoria, eu tenho feito assim, vários trabalhos de mentoria para as pessoas que estão indo para a consultoria. O que é consultoria? O que é um projeto de consultoria? Como é que tu constrói? Porque tu pode ter as referências, quando é que tu constrói a tua metodologia a partir do teu conhecimento. Mas eu posso dar a minha, mas ela é uma referência. Agora a pessoa vai pegar aquilo ali e ela vai trabalhar. Tem que ter um certo padrão ali. Então, tem pessoas que hoje são sócias na empresa e que começaram há 4 anos fazendo mentoria. E aí, vamos fazer um projeto, agora eu vou contigo, tu vai comigo, depois eu vou contigo. Agora tu vai lá e aplica e a gente vai fazer uma reunião antes de tu ir, uma reunião quando tu volta. Então, a gente vai trabalhando isso também, né? Eu acredito muito que é o preparo, é tu querer fazer o melhor e aí tu esclarecer também para quem está te contratando. Primeiro, saber muito bem quem está te contratando, né? Eu acho que é o fator-chave, segundo, né? é tu explicar o que é que tu vai fazer, o acordo, né? O acordo, né, que tem que existir. E qual é a entrega que tu vai ter no final. Então, uma boa leitura do diagnóstico ali, vamos chamar, às vezes o diagnóstico também é uma palavra que as pessoas não gostam, mas vamos falar que é uma boa escuta que tu vai fazer para entender o que é aquela realidade e o que tu vai entregar no final. Porque isso ficando claro, aí tu vai trilhar aquele meio. E aí no final tu vai fazer aquela entrega. E é um projeto, quer dizer, se eu levar o dobro de horas é problema meu, eu que não estou fazendo uma boa gestão. Porque quando eu fui lá eu mapeei e eu identifiquei o que era necessário. Eu concordo contigo e eu acho que no meu dia a dia a gente tem que fazer diferença, acho que é uma coisa comum, né? Tanto o Fábio lá na consulta de finanças, quanto o Aldo num projeto que tem que atingir os objetivos, como o Fábio, né? Não é fazer um plano de marketing e vender as horas, né? E outra, tu não precisa ser o melhor consultor do mundo. Se tu trouxe um conhecimento que fez com que aquele cliente subiu um degrau, 2, 3, ele não precisa subir todos. Já fez a diferença para o cliente, né? Mas tem que fazer a diferença, né? Senão... E talvez tu até possa dar essa visão, né? Olha, daqui tu pode chegar até aqui, mas vamos começar com essa parte. Qual o primeiro passo? Qual né? o primeiro A evolução passo? dele, né? Não vai chegar no 100%, mas é aquela história. Hoje estamos melhores que ontem. Amanhã vamos estar melhores que hoje. Quando tu saiu, Dani, o que tu deixou para aquela empresa? O legado, contribuiu? Né? Qual é o legado que tu deixou? Qual é o valor, né, que teve para aquele cliente? Como é que ele utilizou? Como é que ele aplicou? E que tipo de resultado gerou para ele? Às vezes, dependendo do tamanho do projeto, tu não consegue mensurar. Mas tu consegue ter alguns indicadores intermediários ali que já te dão uma ideia de como é que isso vai ficar. Eu gosto muito de ter acompanhamento também, porque depois que tu terminou, se tu fizer um período, vai fazer um plano de marketing, né, ali, bom, vamos ver, isso vai rodar, tem objetivos, tem indicadores, vamos ver daqui a 2, 3 meses, vamos fazer uma visita lá para ver como é que ficou isso, né, o que tá gerando, porque é isso que faz com que tu seja, que haja recompra, né, que as pessoas te busquem de novo e te indiquem. A gente hoje, até é uma coisa curiosa, né, tem indicações de quem nem é nosso cliente. Como é que tu chegou até nós? Tal pessoa da empresa tal me indicou. A pessoa nunca trabalhou com a gente, né? Mas ela teve referência de alguém que falou e tal, né? Então, eu acho que essa credibilidade também que a gente vai construindo. Porque existem, voltando, né, o que a gente estava falando, existem consultores que vão estar consultores e vão passar e outros que vão permanecer. Então, estou fazendo uma transição, às vezes, né, agora eu lembrei de outra coisa, a pessoa, chega o profissional, né, que tá na transição de carreira, ele nem sabe que tem o potencial todo que tem. Tu diz assim, nossa, mas tu tem muitas oportunidades, e a pessoa diz assim, mas eu não enxergo nenhuma oportunidade. Como é que tu enxerga de tanta oportunidade? Porque quando tu trabalha uma mentoria, tu começa com todo um trabalho de relação de confiança, né, de conhecer as histórias e tal. E aí depois tu diz pra pessoa, nossa, tem muitas oportunidades. Ela diz assim,
mas eu não enxergo nenhuma. E aí tu começa a fazer um trabalho que a Às pessoa vezes ela tá começa muito focada em a algum... perceber. E assim, ó, muita gente vem para a consultoria porque começa a perceber que tem um conhecimento enorme, uma experiência enorme. Para mim isso faz toda a diferença, né? Tu ter conhecimento, ter uma formação ali, de seja da forma que for, mas tu ter vivência também. Teoria e prática. Teoria né? e prática. Porque Mais isso antigo tu vai que... levar. E aquele ditado, não é o ditado, né? Mas o pessoal comenta, não, consultor cabeça branca é porque é melhor. Não sei se tu já ouviu falar isso, né? Eu já ouvi falar, mas eu acho que não é. Eu acho que isso é um... Tu acha que hoje as empresas, elas valorizam, isso não tem essa diferença, assim, da questão da pessoa ser mais idade? Ainda tem, eu tem. acho. Mas o que eu vejo, né? De novo, a gente compor com pessoas diferentes, tu ter equipe. A gente trabalha com equipe de projeto. Colaborativa. Tu ter pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, eu vou chamar, né? Mais antigas, um pouco ali. É a união de tudo isso que faz a diferença. Ó, brincando, né? É um time de futebol, tem que ter o camisa 10 lá que não corre, tem que ter o que corre pra... É isso aí, mas essa é a lógica de fazer com que o time ande, né? Eu penso que são times heterogêneos, ou a gente ter diversidade, ter pessoas que pensam diferente, que é isso que vai fazer, que vai agregar, né, pro tua entrega, pro resultado para aquela empresa. Mas essas coisas tem, né, Fábio? Sim. Só que assim, ninguém sabe tudo. Então, se tu tiver pessoas com momentos diferentes de vida, ou momentos diferentes nas questões profissionais, com conhecimentos diferentes, com vivências diferentes, tu conseguir realmente tirar o melhor de cada um. De cada um. Só uma brincadeira aqui também, ó. Como é chato falar com uma pessoa que sabe tudo, né? Assim, ninguém gosta dessa pessoa, né? Não sabe, diz que sabe, né? Ninguém sabe tudo. Quando tu chega numa roda que a pessoa só ela fala, como a gente se sente, né? Mas o perfil de cliente que quem tá ali ouvindo, o cara que fala demais é porque se ele sabe tudo, então tem algum problema, né? Não precisava nem estar ali, né? Então assim, ó, porque será que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então exercitar isso, e não é fácil também, não é fácil. Tu exercitar o ouvir, e ouvir para entender realmente o que aquela pessoa está te falando. Eu sempre digo aqui no escritório, sabe? Se a gente não tem a resposta correta, é porque a gente fez a pergunta errada. Se tu fizer a pergunta certa, a resposta vem. Se tu pedir... Existem 1000 maneiras de se conseguir aquela resposta. Tu tem que achar a mais adequada, né? Mas quem tem a própria resposta é o cliente, né? E se a gente fizer a pergunta certa, a gente vai ter a resposta certa, né? E com o caminho do digital, que hoje a pandemia rompeu muito as barreiras e acelerou muito, tu percebe que há uma vinda, há uma perspectiva de uma concorrência, como essa forma de dizer, tipo, de pessoas de outros países, de outras regiões atacando, olhando para o nosso mercado como estratégia de venda de consultoria, venda de projetos, venda de design, totalmente online, descolando do presencial? Com toda certeza. Da mesma forma que a gente tem clientes hoje que trabalham com os colaboradores deles. Tem um cliente que a gente trabalhou ano passado que eles estão na Irlanda, na Índia. Os profissionais estão lá, a empresa daqui, na região metropolitana ali. Então, isso sim, com certeza. Então, e aí eu entendo que a gente tem que se preparar, né? Porque vai vir, não tem como. Né? E eu acho que isso surge a todo momento, né? Agora, claro, abriu as fronteiras, né? Mas da mesma forma que tu atua em outro estado, em outro país... Abriu para nós também, né? Vem pra cá também. É assim, a oportunidade... Nós podemos ir, né? Enfim, né? Sim. Até o Fábio. E online facilitou muito. Né? Que tu fez aquela consultoria para um cara de São Paulo, para online. Online. É inviável financeiramente se não tivesse o online. Né? Tu sabe que hoje todos os trabalhos que a gente está fazendo com outros estados são online. Só um detalhe que tem a ver com essa parte online, o mercado de trabalho, né? Com certeza tem gente que vai nos escutar, nos assistir, que está buscando uma colocação, né?
como é que tu enxerga o mercado atual, assim? Tá sobrando gente no mercado, tá faltando a qualificação, que é o mais comum que a gente escuta. Como é que tu analisa pelos clientes que tu atende hoje das indústrias, enfim? O que eu percebo é assim, tem muita gente buscando oportunidade, tem muita gente no mercado, mas as empresas não percebem a qualificação dessas pessoas. Então, elas estão... Assim, vários clientes nossos estão investindo em formar as pessoas dentro das empresas. Tá? A gente brinca, tem uma escolinha ali, né? Porque as pessoas não têm a qualificação. Então, tem dois aspectos que eu vejo. Uma que talvez realmente tu tenha que formar, porque tu tem tua empresa ali, a pessoa não conhece, enfim. Né? Mas a outra é também a questão da própria empresa fazer essa leitura e ter um processo onde ela comece com um bom recrutamento. Um bom recrutamento e seleção vai te ajudar muito. Então tem os dois aspectos. Tem o mercado que talvez precise se qualificar um pouco mais, mas as empresas também, porque um está dizendo que está procurando, o outro está buscando no mercado e ninguém se encontra, algum problema tem. Então tem a qualificação sim, mas também talvez as empresas tenham processos mais bem estruturados. Então como é que eu atraio pessoas, né, com a qualificação que eu preciso? Eu deixo claro o que a minha empresa faz, como é que as pessoas... Porque se tu tem pessoas felizes dentro da empresa, pessoas que estão satisfeitas, elas vão contar isso pro mercado. Aí as pessoas vão te procurar, talvez as pessoas vão se preparar. Então tem os dois lados, né? Tem um mercado que tem muita gente buscando, tem empresas que estão buscando as pessoas e isso está tendo um desencontro ali no meio. É isso que eu percebo. Isa, se tu fosse dar uma sugestão de leitura, de vídeo, de um concurso, alguma formação, o que tu recomenda para nós e para quem nos acompanha aí? Eu acho que, quando vocês falaram antes, veio um filme na minha cabeça, né? Eu pensei, eu vou falar, mas aí segurei, agora vou falar então. Que eu acho que é muito legal. Eu não sei se vocês já assistiram, que é Um Senhor Estagiário. Vocês já viram? Eu acho aquilo ali muito legal. Robert De Niro, né? Robert De Niro. Ele tá fantástico ali e o filme, ele traduz muito isso, né, das gerações e da questão da transição e da volta, porque ele tá, não posso contar o filme, né, mas ele tá ali para aprender e ele acaba ensinando muita gente. Então ele aprende, ele ensina e as pessoas que estão ao redor também. Então esse é um filme que eu acho muito legal. Leitura, tem um livro tem vários livros, mas esse aqui, que é A Arte de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é o nome da autora, tá? Ele, para quem tá pensando, eu acho, nesse segundo tempo, na transição de carreira, ele é muito legal, que é assim, como é que tu pode, né? Tu pode te permitir ter tuas fragilidades, tu pode te permitir ser imperfeito, e tu pode encontrar coisas muito legais aí pela frente. Tu pode descobrir muitas oportunidades que tu jamais pensou. É um livro bem interessante. Tem um outro que ele é Inteligência Positiva. Esse é Inteligência Positiva ou Psicologia Positiva? Psicologia Positiva. Psicologia Positiva, com a capa amarela, que ele trabalha os sabotadores. Né? E aquilo ali é muito legal, porque tu te sabota. Sim, tu é o primeiro, né? Tu é o primeiro a te sabotar. Né? E aí, até esse livro, quando eu comprei ele veio o teste que tu pode fazer. Ele é um teste gratuito, claro, não é o teste completo, mas ele te dá já uma relação dos teus sabotadores conforme tu responde lá. O teste, ele é um teste online. E foi muito legal isso, porque eu comecei a perceber, nossa, é verdade, eu faço isso. Eu faço isso direto. Né? Então ele tem lá 10 sabotadores, e aí tu vai identificar como é que tá tudo isso. Todo mundo tem. Sabe aquela coisa, tu sabe tudo? Não. Sabotador, todo mundo tem. Todo mundo se sabota. Só que tem alguns aspectos que tu te sabota mais. Então, daqui a pouco você pega aqueles 3 primeiros e começa a te trabalhar para melhorar. E agora lembrei um outro também, que é dentro do que a gente falou, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Que esse, assim, de novo, vamos valorizar o que a gente tem de bom. Não é que tu não vai olhar o que tu não tem, os teus pontos fracos, mas descubra o que tu tem de ponto forte e trabalha em cima desses pontos fortes, porque com isso tu acaba, sei lá, mitigando o que tu tem de ponto fraco. Né? Acho que falei 3, eu acho aí, né? Que eu acho que eles são bem legais para momentos como que a gente está falando no segundo tempo, né?
Bom, Beleza, e eu acho que agora vem a pergunta, o que você pretende fazer no segundo tempo, né? Então, acho que para nós estamos aí já chegando nos finalmente. Né? Da segunda e meia. Segundo, né? Mais segundo, né? Então, o que você pretende fazer da agora em diante? Pretende continuar trabalhando? O que estudar? Enfim, o que você pensa? Pretendo continuar trabalhando, tá? Pretendo equilibrar ainda um pouco mais, porque como eu gosto muito, eu acabo trabalhando muito também. A gente já tem, assim, minha vida pessoal, né, e meu marido, a gente já tem, assim, uma prática, eu vou dizer, que a gente gosta muito de viajar. A gente viaja de moto, a gente gosta demais, agora a gente teve que parar aí com a pandemia, né, a gente tá voltando já agora pra próxima. Então, pretendo continuar, pelo menos uma vez por ano, fazendo uma viagem para um lugar diferente, um lugar que eu não conheço. Eu gosto muito de ir para lugares onde eu possa viver a cultura, né? Eu fiz uma viagem uma vez para o Egito, e aí tu vai no Egito e tem, assim, nossa, é uma cultura completamente diferente. Então, se tu começar a olhar as coisas, tu vai dizer, mas isso aqui não é legal. Mas não, entra na cultura e mergulha. E aí, assim, buscar, quando eu viajo, eu sempre vou buscar o que está acontecendo lá, o que eu posso tirar de bom, o que eu posso trazer para cá. Isso é uma forma de tu adquirir conhecimento, né? Aprendizado. Daqui a pouco, assim, em vez de fazer um curso, fazendo uma viagem, em vez de fazer, né? Então, continuar viajando, quero fazer muito isso. E continuar sendo, assim, talvez ter mais leveza ainda, né? Do que eu já consegui ter, mas ter mais leveza e ser feliz, que pra mim, assim, isso é junto com a minha família. Eu adoro família, curto muito família, assim, tá todo mundo junto, juntar todo mundo, ter 15, 17 pessoas, as netinhas, né, as primeiras netas, que tem outras netas, né, que a gente tem também as minhas netas do coração, que são 3, agora mais 2 aí. Então é isso que eu quero, estudar sempre também. O que fazer, o que eu vou estudar, não sei. Porque eu tô sempre olhando e tô sempre vendo assim, isso é legal, vou fazer. Esse livro é legal, vou ler. Então eu mesclo ali livros que são livros de negócios com outros livros de literatura. Né? Não tenho assim muito, vou focar só nisso. Eu quero abrir a minha cabeça e continuar aprendendo sempre. Até o dia que não consegui. Mas eu acredito que aí não acaba aqui, então eu vou continuar. A minha filha faz uma brincadeira comigo, ela diz, meu Deus, um dia eu vou chegar e tu vai estar com 95 anos, com uma sala cheia de ursos de pelúcia, dando curso pra eles, fazendo um workshop. Ela já me ouviu dormindo, né? Dizendo, passo a passo, vamos ver, mãe, tu tava fazendo workshop dormindo. Já para as netas, vou dar workshop para os netos. Pode ser, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem muita vida pela frente e não pretendo parar. Muito obrigado pela tua Nossa, obrigada disponibilidade. pelo convite, né, gente? Fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês aí. Bom, nosso agradecimento pelo teu conhecimento, por teu compartilhar toda essa experiência. Nós, que é justamente esse propósito de a gente fazer esse bate-papo leve, fluido, divertido, e que a gente aprende um monte. Então, muito, muito obrigado pela tua oportunidade de estar aqui. E acho que serve para os nossos próximos conhecimentos, para os nossos próximos entrevistados também, a gente buscar essa ampliação de conhecimento. Não é só na teoria, né? É compartilhar o conhecimento, né? Então, a gente teve um exemplo na prática de como isso acontece, né? E um pensa por um, né? Então, acho que a Rosane colocou, né? Esse é um novo momento, né? Obrigado. Beleza. Nosso muito obrigado pela tua oportunidade e até o próximo programa, né, pessoal? Até o próximo. Isso aí, obrigado, Rosane. Né? Quem está nos acompanhando, né? Logo vai ter outros episódios, né? Curta, compartilhe, indique os amigos, que a ideia é compartilhar e expandir cada vez mais. Né? Beleza, vamos dar um tchau para aquela cama, já começamos com aquela lá, né? Então vamos lá, Tchau, pessoal. Valeu, tchau. O Rogério que sempre faz. Apita o jogo, Eu ia fazer uma brincadeira, que a Rosane falou que quando viaja, aprende muito, né? E traz aquela cultura e tal. Aí eu digo, o Guerra, eu pensei assim, o Guerra deve ter escutado isso da Rosane antes, porque ele fez uma viagem e voltou de vestido. Mas sabe que uma coisa que eu sempre Só pra digo deixar assim, claro, fui pra Dubai e vestido de árabe. gente, eu tenho umas histórias assim, essa vez que eu fui pro Egito,
O Aldo, não sei se tu soube dessa vez aí, isso foi em 2008, acho. 8, 9. Eu quase fui sequestrada lá. Jesus. Porque assim, nós recebemos 1000 recomendações que não era pra subir nos camelos. Que era só que eles avisassem. Aí eu fui tirar uma foto no camelo. Eu fui, né? E aí o Paulo disse pra mim, tá, encosta no camelo. Eu encostei no camelo, o cara mandou o camelo levantar. E aí, porque eles querem dinheiro, né? Na verdade é isso. E o cara começou a me levar lá, nós estávamos lá nas pirâmides. E aí deu uma confusão, e a Michelle, que era da Racaça, que foi ela que estava organizando, ela falava em árabe com o cara, e aí veio a polícia, e o cara me levava, e eu gritava. Jesus! E eu em cima do camelo. Até o camelo ele vai. queria dinheiro lá, não sei o que. Claro, né? Provavelmente o cara ia me largar logo ali. Mas aí, depois disso, a Michelle conta, e todos os anos quando tinha viagem, porque a mãe de uma aluna quase foi sequestrada. Pelo amor de Deus, falando Não faço isso. Mas uma coisa que eu tenho assim, eu acho que assim, eu sempre aprendo e eu sempre me divirto, né? Porque tem que ser divertido. Sim, Quando a gente sim. tá falando das formas de ensino ali, tem que ser divertido para quem tá participando. Né? Então eu acho que é esse o... Porque a gente... Nossa, eu não conhecia muita coisa que vocês falaram aqui, né? Vocês foram trazendo também. E é muito legal a gente poder, né, trocar, Sim. assim. Isso aqui, na verdade, é um grande aprendizado. Assim. Nossa. Aqui a gente virou Uma terapia cachaça em na... grupo. Toda quinta-feira a gente vai, né? Falta o vinho só. É, 2 garrafas por programa. É, duas. Uma coisa no início vai o chimarrão, até o final vai vinho, uísque. Aguardo os fornecedores de whisky que queiram patrocinar o programa. Eu sou um excelente degustador de whisky. Pode me Eu convidar sou de que eu vinho. sou. Sou de vinho. Eu também Dá um gosto. vinhozinho. Não, vinho é muito bom. Vou embora tomar meu vinho, então, E né? olha, É. show. Porque com a pandemia a gente também desenvolveu esse hobby